Escrituras Sagradas. Estamos meditando em Reis, capítulo 8 e o verso, 1 Reis, capítulo 8, o verso hoje que nós vamos meditar é o verso de número 40, ok? Vamos meditar então nas Escrituras Sagradas, verso de número 40, observando quais são as fases de motivos e temas de oração, como que foi o acordo onde nós oramos e Deus realmente nos ouve, e quais são os processos de conversação e diálogo com Deus, como orar todos os dias, como estar todo o tempo em oração e como funciona isso na nossa prática diária, em cada acontecimento das nossas vidas, ok? Para a graça, pela graça e honra do Senhor nosso Deus. No mal não vou me conformar, deixo o meu fardo em tuas mãos, a minha mente em tua presença renovar, um sacrifício com todo meu coração. Recebe, Senhor, minha adoração, que é real, no Espírito em verdade, o meu culto racional a Ti. Você já dedicou seu coração a Deus nesse dia? É muito importante você entregar seu coração ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida todo o tempo. Louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz e tem feito por você, ok? Para a graça de Deus, com coração contrito, em sacrifício vivo, agradável diante de Ti. Graças a Deus. Vamos então, 1 Reis 8, 40. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Veja que importante é a oração e os processos de oração, como Salomão vem falando, e não só os processos de oração que Salomão vem falando, mas também o fator de nós estarmos diante de Deus compreendendo o porquê que Deus permite os desafios, as aflições e os processos que chegamos a Ele, para que venhamos temer. Temer significa não é ter medo de Deus, não, é respeitá-lo. E eu não consigo respeitar quem eu não conheço. Eu não chego à altura do respeito daquilo que eu não sei, né? Se eu não sei aonde é a pessoa, o quanto a pessoa sabe, o quanto a pessoa tem, o quanto a pessoa é, o quanto a pessoa faz, eu vou sempre respeitar ele de forma medíocre, pequena, mesquinha, porque eu não tenho conhecimento dele o suficiente para que eu possa realmente respeitá-lo do jeito que é devido. Se eu tiver um conhecimento profundo de quem é completamente aquela pessoa, ou no caso Deus, então quando eu for começar a me portar diante dele, eu vou saber respeitá-lo porque eu sei quem ele é e como ele funciona. Se eu não sei quem ele é e como ele funciona, eu não consigo respeitar. E se eu não consigo respeitar a altura, então eu não temo, eu não dedico a Deus a reverência. É por isso que muitos de nós, muitas vezes, em áreas da nossa vida, nós somos destruídos em algumas partes porque a gente ainda não conheceu profundamente como é para a gente reagir conforme é o respeito. Então, quando nós não conseguimos, não entendemos, a gente se distancia, vai para longe, né? E causa toda aquela rebeldia, aversividade contra as essências de Deus. Deus nos atrai. Ele tenta nos atrair por bênção, ele tenta nos atrair por favor, ele tenta nos atrair por adversidades. E conforme a gente vai rejeitando ele para tentar nos salvar, ele permite necessidades a qual a gente venha para ele. E aqui diz que ele permite às vezes a fome, ele permite às vezes a ferrugem, o gafanhoto, a lagarta, né? Os inimigos em cerca. Ele permite muitas vezes a praga, a doença, diz aqui. Mas tudo isso é para que o homem venha em oração.
E quando ele chega em oração diante de Deus, o Senhor responde. Tudo isso diz por que Deus quer que a gente dialogue com Ele. Por que será que Deus quer conversar comigo e com você? Por que será que Deus quer que a gente dialogue? E diz aqui a palavra, para que te temam, te respeitem. A altura, né? Te temam todos os dias, em todos os detalhes dos dias que viverem o seu ambiente. Diz aqui, na terra que deste a nossos pais. Então Deus quer que você respeite o Senhor Deus em todos os detalhes. Deus quer que você viva na presença dele em todo o tempo. E não só que você viva, mas que isso nos mostra, cada coisa que você faz, Deus quer ser lembrado e respeitado ali. Estou fazendo isso que é para o Senhor. Estou concluindo essa etapa, mas antes de qualquer propósito, é para o Senhor. Ó Deus, eu levanto para o Senhor, eu acordo para o Senhor, eu me troco para o Senhor, eu faço as coisas para o Senhor. Eu realizo a obra para o Senhor, a minha vida toda do Senhor é tudo para o Senhor. Eu falo com alguém para o Senhor antes. Eu trabalho com o meu patrão antes para o Senhor. Eu faço isso para o meu patrão, mas antes de ser para o meu patrão é para o Senhor. Eu dirijo para o Senhor, eu ando para o Senhor, eu descanso para o Senhor. Quando fazemos tudo para o Senhor, nós estamos respeitando Ele. Parte de respeitar a Deus é isso. E Ele diz, todos os dias em que viveres um movimento de convivência de vida, todo dia, de cada segundo, né? Quando fazemos isso, o Senhor nos responde. Então a importância, nós vamos falar hoje sobre o respeito interno com Deus. Orar implica e faz parte de respeitar Deus. Como é que você vive, ama alguém que você não conversa com ele? Como é que você diz que ama a Deus, mas você não para dialogar com ele? Como que você ama um cônjuge, um ente querido? Você diz que ele é tudo para você, ele é especial, você faz dele especial, ele é único entre todos os existentes, ele é único, ele é aquele que está ali com você, o vínculo da sua casa, ele é o seu espaço querido, ok. Mas você não conversa com ele, você não dialoga com ele, você não tem constantemente a proximidade com ele, Trina. Não existe, não ama. Por quê? Porque você não tem proximidade de diálogo. E a gente fala, não, Deus está vendo tudo, eu não preciso falar com ele. Não é isso, não é que Deus está vendo tudo. Ele é onipresente, ele sabe muito mais que nós mesmos. Enquanto ele está aqui vendo a nossa vida, ele conhece como que nós estamos respirando, né? Como que a gente está ouvindo, vendo, falando, tudo que está dentro do nosso sentimento. Ele escuta os nossos pensamentos, mas nem por isso. Ele quer saber como que a gente conversa com ele, como que a gente dialoga com ele. Como que é a nossa reação se a gente diz que ama e nem se chega perto de Deus? Como é que é isso? Como é que eu amo alguém que eu não chego perto de jeito nenhum? Não combina. Não combina. Então aqui, para que temam, para que respeitem, né? Se aproximem de Deus. É necessário que a gente entenda que o diálogo, a oração na prática, faz parte de honrar, respeitar a Deus e amar a Deus. Se eu não converso com quem eu amo, se eu não me dirijo a quem eu amo, se eu não falo com quem eu amo, se eu não vou até quem eu amo presencialmente, não é amor, não é respeito, não é honra. Não é honra a Deus. E aí começa todo o processo de honra pelo dialogar com Deus sobre tudo e para tudo, todos os dias. Graças a Deus por isso, ok? Vamos então à nossa oração neste momento, diante do Senhor nosso Deus. Vamos orar e pedir a Ele a sua graça e a sua bênção sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Pedimos que o Senhor venha, Pai, neste momento, operar a tua vontade, nos ajudar a amar a Ti, através de dialogar contigo. A entender, Senhor, que dialogar com o Senhor, conversar com o Senhor, faz parte de
temer o Senhor, faz parte de honrar o Senhor, faz parte de respeitar o Senhor. Eu não consigo respeitar alguém que eu não vou até ele conversar, que eu não vou até ele me direcionar. Isso é falta de respeito, isso é falta do amor, isso é falta da honra, isso é falta da aliança do amor. Então, Senhor, ensina-nos a cada dia a dialogar contigo, ensina-nos a conversar contigo, Senhor Deus Jeová, ensina-nos a irmos até a Ti em toda a nossa área espiritual, em toda a nossa área física, em toda a nossa área emocional, em toda a nossa área, Senhor, de intelecto, em toda a nossa área de sentimentos, em toda a nossa área de projeções, em toda a nossa área de sonhos, em toda a nossa área, Senhor, de planejamentos, que tudo nós possamos levar a Ti, porque faz parte do respeitar, faz parte do incluir, faz parte de colocar o Senhor na nossa vida, porque nós estamos honrando, estamos respeitando o Senhor, estamos temendo o Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos uma bênção especial a cada um de nós, os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, confiando no Senhor, e te agradecemos desde agora, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mãos e a mente na presença renova. Na presença do Senhor, ok? O sacrifício com todo meu coração. Recebe, Senhor, minha adoração. Deus está recebendo sua adoração, sua oração, seu clamor, ok? Em verdade, o meu culto racional a Ti, Senhor Jesus. Vamos então à nossa meditação de devocional deste dia 18 de junho de 2025, 1 Coríntios 15, verso 13 e 4. No que devemos crer? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Li, o comentarista diz, há algum tempo sobre um suposto ministro do Evangelho. Ele era um homem famoso, e quando chegou a certa idade grande, os repórteres lhe perguntaram a respeito do artigo que ele declarara. Há dúvida no que tange o fato de Jesus realmente ter ressuscitado entre os mortos. Todavia não faz diferença se ele ressuscitou ou não. O comentarista diz, faz toda a diferença. Por quê? Assim como o céu e o inferno são distantes e diferentes, há diferença entre ser perdido e salvo, entre vida e morte espiritual. Recebemos a vida eterna, ou seja, nascemos de novo quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Confissão, creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados. Creio que Ele foi ressuscitado dentre os mortos para minha justificação, ou seja, para minha comunhão com Deus. Creio em meu coração e que sou a justiça de Deus. Sou justificado por meio do sacrifício de Jesus. Olha que maravilha esse fator de crer que Jesus foi ressuscitado. Justamente porque às vezes as pessoas pensam, Jesus veio morrer para mostrar que todo mundo tem que sofrer, se o próprio Filho de Deus sofreu. Ou às vezes as pessoas pensam, Jesus veio só para derramar o seu sangue por nós. Mas Jesus veio provar que Ele é o Filho de Deus. O que significa isso? Ele passa pelas matérias e ressuscita. Ele passa por toda a essência e volta. Então, um dos planejamentos de Deus foi mostrar para a humanidade que Jesus passa por toda a essência, incluso a morte, para evidenciar a essência de Deus sobre ele. Então, ele morreu, 3 dias ficou sepultado e voltou para a vida, para mostrar que com o poder de Deus nós vivemos toda a essência e somos ressuscitados. Não tem morte que suporte o poder de Deus na nossa vida. Se Deus quiser ressuscitar o que for, a palavra diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, seja a área, seja o assunto, seja o tema, viverá, mas tem que estar nele, poder dele, aliança com ele, fidelidade com ele, extremíssima conversão e arrependimento para ele, de todas as coisas. Aí, quem está nele, ainda que esteja morto, diz a palavra, viverá. Graças a Deus por isso. Damos louvor ao teu nome, toda glória rendemos a
rendemos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a exaltação, todo louvor, ok? Vamos às nossas datas cívicas e comemorativas desse dia, Dia do Químico. Celebra e homenageia os profissionais da química, ok? Que interessante. Vamos então orar pelos profissionais que estudam a parte da química. Vamos também orar para, diz aqui, olha, Dia Internacional do Sushi, interessante, do piquenique sustentável também, o Dia Internacional, ok? Nós vamos orar então, pedir a Deus e agradecer ao Senhor por esses momentos na sua presença. Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Oramos por aqueles que trabalham com química, oramos por aqueles que trabalham com alimentos, oramos por todos aqueles que te clamam neste momento. Pedimos uma bênção especial, Pai, para aquele que nos assiste, cobre com teu sangue, guarda, livra, Senhor, e nos ajuda a cada dia a cumprir a tua palavra que nos diz para viver a vida e vida com abundância, para viver aquilo que é o respeito a ti sempre mais. Em nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!